Boa noite, irmãos, com alegria, mais uma vez reunidos juntos para, neste culto de quarta-feira, falarmos da palavra do nosso Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja agora sobre a tua casa, sobre o teu lar. O mesmo Espírito Santo que lá na criação, quando a terra era sem forma e vazia, ali o Espírito Santo de Deus, ele já pairava. Ele cuidava da criação de Deus. É muito interessante, muito importante nós sabemos que nós temos o Espírito Santo de Deus que agora veio até habitar em nós, mas desde a criação. O Espírito Santo, ele estava ali cuidando da criação de Deus. E é esse mesmo proteção, esse mesmo cuidado do Espírito Santo de Deus sobre a criação, é o mesmo cuidado. Naquela passagem em que Jesus chega ali em Jerusalém, e eu vou ler para vocês, está em Mateus, capítulo 23, versículo 37, e o Senhor Jesus olha para aquela cidade e diz: Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas. É essa mesma ideia de proteção. Quando a galinha ela chama os pintinhos, quando um gavião está sobrevoando, ela pia, eles entendem, eles vêm para baixo das suas asas de proteção. Que esse mesmo poder, o Espírito Santo de Deus, esteja hoje sobre a tua casa, te protegendo, te guardando, te livrando de todo o mal. O mesmo Espírito Santo de Deus, que ele esteja sobre os teus negócios, sobre a tua família, o teu relacionamento, enfim, sobre todas as áreas da tua vida. Toma posse nessa noite que esse Espírito Santo de Deus, assim como Jerusalém, que significa esse nome Jerusalém, significa habitação de paz, que a paz de Cristo esteja sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. Receba nessa hora a paz de Cristo, aquela paz que excede a todo entendimento. Ela hoje está nesse início desse culto. E quando nós nos reunimos para glorificar o nome do Senhor, há um mover nos céus, há algo sobrenatural acontecendo nesta hora. Nós estamos cumprindo a própria vontade de Deus ao realizar um culto de adoração a Ele. Então há um mover nos céus e o céu se move para nos acolher, o céu se move para cuidar de nós, o céu se move para resolver todas essas situações que você mesmo pode estar pensando, é impossível. Eu me lembro agora daquela passagem quando Ezequiel estava ali, lá na Babilônia, como cativo, ele estava ali às margens daquele rio Quebar, e naquele momento ele teve uma visão, eram como rodas gloriosas, elas subiam da terra para o céu, do céu para a terra. Havia um mover no reino do Espírito em favor do seu povo. Esse mover, ele continua, ele está comigo, ele está contigo nessa noite. Glorifica aí o nome do Senhor. Eu me lembrei de um louvor. Vocês sabem que o louvor é algo que agrada ao coração de Deus. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grei, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana ao nosso Rei. Ele receba nessa hora de mim e de você toda a exaltação, toda a nossa dedicação desse tempo que nós estamos parados para ouvir e para ver o mover de Deus
a nosso favor. O título dessa mensagem de hoje: Prepara-te para amanhã. Prepara-te para amanhã. Êxodo, capítulo 34, no versículo 1. Êxodo 34, 1. Então, disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Interessante como Deus chama Moisés para que ele, novamente ele suba ali no Monte Sinai, para que ele novamente viesse a escrever naquelas tábuas. É da natureza do homem se queixar, murmurar, tentar se justificar de todas as coisas. Isso é uma coisa da própria natureza. Nós temos de entender um pouquinho o que está acontecendo nessa passagem, nesse contexto desta passagem. E aí, o que aconteceu? Moisés tinha subido aquele monte chamado pelo próprio Deus, e ele ficou ali 40 dias e 40 noites. Mas o povo que estava lá aguardando a volta de Moisés, eles disseram o seguinte: cadê este Moisés que nos tirou lá do Egito? Não sabemos o que aconteceu com ele. Ele subiu já tem tanto tempo, não voltou. Vamos fazer uma coisa. Vamos fazer um ídolo. Vamos fazer um bezerro aqui de ouro para nós adorarmos. E aí deixaram de adorar o próprio Deus, Criador, que tinha chamado agora o líder que tinha livrado eles lá daquele cativeiro no Egito, daquela escravidão no Egito. E aí eles menosprezaram. Cadê esse Moisés que nos tirou lá da terra do Egito? Vamos fazer agora um ídolo aqui, um bezerro de ouro. E aí acabaram fazendo um bezerro de ouro. E eles sempre culparam, e aí culparam a Moisés pelo fato de Moisés ter ido e ainda não tinha voltado. Se justificaram, que aí nós fizemos aí um ídolo para nós. Essa sempre foi a tendência do homem, de arrumar uma justificativa para um erro que ele cometeu. Se nós voltarmos um pouco lá no próprio jardim do Éden, quando Adão vira para o próprio Deus assim: foi a mulher que tu me deste, quando comeram daquela árvore que o Senhor tinha proibido, eles podiam se lucrar de tudo, podia se alimentar de tudo que tinha no jardim. No entanto, a única árvore que eles estavam proibidos de comer o fruto foi exatamente nessa árvore que eles foram comer. E quando aconteceu isso, a justificativa: Deus, foi a mulher que tu me deste, a própria Eva. Foi essa serpente que me enganou. Quase que ela disse, ela não falou isso não, eu que estou. Essa serpente que tu me deste, a serpente já estava lá antes dela, e ela sabia que ela não devia comer do fruto, mas então ela simplesmente comeu em desobediência, e aí sempre culpou a serpente. Foi essa serpente que me enganou, foi a mulher que tu me deste. Deus, na sua infinita condição, na sua essência, que Deus é amor. Eles tinham, agora voltando àquela passagem em Êxodo 34, eles tinham, além de terem se dedicado
a um ídolo que eles mesmos fizeram, Deus, ele poderia muito bem, ele ter vindo com um castigo muito sério sobre aquele povo naquele momento. Mas, ainda mais porque eles tinham cometido rebelião. É um pecado que é igual ao pecado de feitiçaria, diz a palavra de Deus. Se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra Moisés, fizeram um ídolo para idolatrar, enfim, fizeram tudo de errado. Mas Deus, ele é amor. Deus é amor. 1 João 4:8 nos diz isso, porque Deus é amor. Essa é a natureza do nosso Deus. É com esse Deus que Moisés estava lidando naquela hora. E mais do que isso, e além disso, dessa natureza de amor que é o próprio Deus, ele tinha uma aliança com Moisés. E ele cumpriu essa aliança com Moisés. O que eu quero dizer a você é o seguinte: por que Deus se dispôs a chamar novamente Moisés, depois nós vamos ver isso, para fazer ou conceder uma nova oportunidade dele ter novamente as tábuas nas suas mãos? Porque ele tinha uma aliança com Moisés. Tinha uma aliança de sangue, de animais que tinham sido sacrificados, mas acima de tudo, a aliança de Deus para Moisés, para nós, para o homem, é a sua palavra. Ele tinha uma palavra empenhada, e essa palavra empenhada é para nos abençoar. Existe uma palavra de bênção sobre a minha vida e a tua vida. Aleluia! A palavra de Deus. Isaías 55, no versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Aleluia! Esse é o compromisso de Deus. É através da sua palavra. E ele complementa dizendo: ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus tem uma promessa, ele tem um compromisso, ele tem uma aliança. Essa aliança é a própria sua palavra. Esse é o compromisso do próprio Deus comigo e com você também, com a igreja do Senhor. Tem um compromisso, não importa quais sejam as circunstâncias, a oportunidade, o que está acontecendo agora, se você errou, se você pecou, se você falhou. Deus é Deus perdoador. Ele perdoou a Moisés, ele perdoou aquele povo. É o mesmo Deus. Aleluia! Prepara-te para amanhã. Aleluia! Deus é Deus de segunda chance. Ele é sempre Deus de oferecer uma segunda chance. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Esse é o caráter do nosso Deus. O choro ele pode durar. Está durando um período aí dessa fase que todos nós estamos passando. Mas o choro ele pode durar uma noite. Mas há uma alegria, a alegria de Deus, ele vem ao amanhecer. Voltando lá a Êxodo, no capítulo 34, agora no versículo 2, o Senhor dizendo para Moisés: prepara-te para amanhã. Aleluia! E eu estou dizendo para você, prepara-te para amanhã. Eu não estou dizendo aqui que amanhã, depois, no dia 18, que vai acontecer algo. O amanhã é de Deus, é no tempo de Deus, é o propósito é de Deus. Dele é o tempo, dele é o modo, mas creia, vai acontecer uma mudança para muito melhor. E ele dizia, voltando novamente a Êxodo 34, 2, prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Novamente, uma nova oportunidade
para Moisés estava sendo dado. Ainda que Moisés, com aquela ira que tomou conta dele naquele dia que ele desceu do monte, com as tábuas escritas, as tábuas preparadas pelo próprio Deus. E quando ele viu aquele bezerro de ouro, ele simplesmente lançou, jogou aquelas tábuas e quebrou as tábuas que o próprio Deus tinha feito para ele. Mas o Senhor deu a segunda chance para Moisés. Prepara-te para amanhã. Tem uma segunda chance. Tem uma segunda chance. Tem uma segunda chance. Prepara-te. Aleluia. Eu gosto muito de Jó 37, versículo 21. A linguagem de hoje diz assim: não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens, mas ele brilha de novo depois que o vento passa e limpa o céu. O vento está vindo, o vento está passando, está tirando toda a nuvem que está impedindo de você ver o sol. Há um sol brilhando. Não é esse sol que foi criado pelo próprio Deus, não é só esse sol. Eu estou falando do sol da justiça. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o sol. Tem um sol brilhando sobre a tua vida. Não desfaleça. Aguarde, espera mais um pouco. É um pouquinho de tempo mais. E o que há de vir, virá. Certamente virá. O melhor de Deus ainda está por vir. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Êxodo, no capítulo 34, no versículo 29, quando desceu Moisés do Monte Sinai, ele voltava já pela segunda vez por ter sido abençoado por Deus e novamente voltando com novas 2 tábuas escritas com as mesmas palavras que o Senhor tinha escrito na primeira, que ele tinha quebrado nas tábuas do testemunho. E o rosto de Moisés brilhava. Que o teu rosto brilhe hoje de alegria, de um sorriso, de uma vitória que já chegou para a tua vida. Toma posse. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 8, achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Chega-te mais a Deus, e ele está disponível. Moisés, sobe de novo, vem aqui para cima, eu estou aqui, eu vou te perdoar, eu vou fazer novamente novas tábuas. Eu sou Deus perdoador, a minha natureza é amor. O que eu quero dizer para você nessa noite, não acabou. Ainda que lá fora possam estar dizendo, olha, acabou, não tem mais chance. Não acabou, porque o Deus da segunda chance, ele faz com que você suba de novo, sobe de novo, não desista, continua, persevera, faz como Moisés, persevera, sobe a segunda vez, não fica só no pé do monte achando que você não vai conseguir sim. Hebreus capítulo 10, versículo 36, e eu estou falando agora de fé com perseverança, temos de ter perseverança. Hebreus 10, 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, repita comigo, perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Cumpra a vontade de Deus. A vontade de Deus para mim e para você é boa, perfeita e agradável. Vamos cumprir a vontade de Deus. Existe um preço a pagar para você tomar posse dessa promessa. Simplesmente é a perseverança, é não desistir, é continuar, é avançar, sabe? Bota a tua fé em ação, as muralhas vão cair, as muralhas vêm ao chão. Você já pensou lá se Josué
quando Deus mandou que ele desse volta, em volta da muralha de Jericó, se ele desse a primeira volta e se aproximava da muralha, essa muralha é muito alta, essa muralha, na segunda volta, quando mas parece que cresceu mais a largura, a gente nem consegue avaliar naquele tempo, e não tinha um drone para saber por cima como é que era a largura, mas Deus tinha dito que ia botar por terra aquela muralha, e eles perseveraram. É o que eu estou dizendo para você, persevera, as muralhas, elas vão cair, essas muralhas vão cair, e você vai conseguir avançar para o lado de lá. Hebreus 11, versículo 6, sem fé, sem essa fé perseverante, é impossível agradar a Deus. É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com a muralha de Jericó. Eles tiveram fé, eles perseveraram, e aí eles alcançaram, do lado de lá, tudo o que tinha, todos os despojos ficaram para o povo. E aqui diz em Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ele tem algo maravilhoso para você depois dessas muralhas. Atravessa elas, faça com que elas caiam, não pela tua força, mas pelo poder de Deus. Aleluia! Tiago, ele fala muito claramente para mim e para você, que a fé sem obra é morta. Não basta eu dizer, eu tenho fé, eu tenho de colocar em prática essa fé. Não adianta somente dizer, eu tenho fé. Exercita a tua fé. Que o Senhor hoje esteja te direcionando para você exercitar a tua fé com perseverança. Não para, não olha para a dificuldade, não olha para o tamanho da muralha, olha para o tamanho do teu Deus. Aleluia! É perseverar. Vamos dar alguns exemplos que a própria palavra de Deus nos diz sobre perseverança. Lá em Lucas, no capítulo 5, e aí vocês conhecem aquela pesca maravilhosa, quando o Senhor Jesus chega ali, vê aqueles barcos, e os pescadores já estavam lavando a rede, e quando ele diz lá no versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão, Pedro, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas eu vou perseverar. Eu resolvo perseverar, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E sob a palavra ele lançou a rede, no versículo 6. Isto fazendo. Ele não ficou só olhando para as dificuldades, para aquilo que ele já tinha experimentado. Dá uma experiência nova. Com Deus as coisas se renovam a cada dia. Aleluia. E isto fazendo, no versículo 6, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Vocês conhecem também aquela mulher do fluxo de sangue, está lá em Lucas, no capítulo 8. Se ela olhasse para as suas circunstâncias, era uma mulher que estava obrigada a um distanciamento social. Não esse distanciamento social que nós estamos experimentando hoje, não. O distanciamento social dela era com um selo, ela era rotulada de imunda. Olha, se afasta da sociedade porque você é considerada uma mulher imunda, porque naquele tempo a mulher com uma hemorragia, ela não podia se aproximar de ninguém, ela vivia num distanciamento social impraticável. Há 12 anos aquela mulher sofria daquele mal, tinha gasto todo o seu dinheiro, ela já não tinha mais oportunidade, os médicos já tinham dado o diagnóstico final, olha, acabou para você, daqui é para pior,
a cada dia você vai piorar. Mas ela perseverou. Quando ela soube que o Senhor Jesus Cristo ia passar naquela cidade, ela furou aquela multidão e ela dizia: se eu simplesmente tocar nas orlas da sua veste, eu serei curado. E quando ela tocou, pela fé perseverante, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele percebeu e procurou saber: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Está saindo virtude hoje do Senhor para a tua casa, para essa situação que você está enfrentando. A virtude que sabe, que supre em glória todas as tuas necessidades. Essa é a promessa do nosso Deus em todas as áreas. Aquela mulher era na área de saúde, e eu estou declarando sobre a tua vida nessa noite saúde plena, saúde perfeita. Ah, é problema financeiro, de suprimento, disso, daquilo, é de paz. Ele é o príncipe da paz. Ele promete que ele supre em glória todas as nossas necessidades. Toma posse nessa noite. Aquele cego em Jericó, está lá também no livro de Lucas, no capítulo 18, está sentado à beira do caminho, e quando ele soube que Jesus ia passar por ali, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqueles homens tentavam impedir: não incomode, não grita, fica na tua. Ele: não, eu vou continuar gritando: Jesus, filho de Davi, persevera, não para. Sempre vai ter alguém que vai chegar para você: ah, não adianta mais, não tem mais oportunidade, aquele teu investimento, aquela tua invenção, aquele teu empreendimento, olha, não dá não, nessa situação, nessa pandemia, a economia está parada, não tem oportunidade. Olha, clama por Jesus. Jesus, ele está te ouvindo, como ouviu aquele cego, e ele mandou que ele viesse e perguntou: o que queres que eu te faça? E aquele cego: Senhor, que eu recupere a vista. E o Senhor Jesus: você está curado. A tua fé ativa, a tua fé perseverante, ela te curou, ela te salvou. Que nessa noite receba esse poder de Deus que está sendo derramado, o poder do Espírito Santo de Deus, porque Jesus Cristo não nos deixou órfãos. Ele foi para o Pai, mas ele declarou e ele cumpriu que ele deixaria um ajudador. Tem um ajudador para nos ajudar em todas as circunstâncias. Não fica só no pé da montanha, não. Sobe, sobe, faça como Moisés. É a segunda oportunidade. Ele errou, ele quebrou as tábuas, quebrou. Mas olha, não desista. Deus é Deus de segunda chance. Esse Deus que nós servimos é maravilhoso. Ele nos dá a segunda chance. E lá, para nós encerrarmos por aqui, aquela mulher adúltera que está lá em João, no capítulo 8, a partir do versículo 3, e aqueles homens, os religiosos, os escribas, os fariseus, trouxeram aquela mulher à presença do Senhor Jesus Cristo, e ela tinha sido surpreendida, e ela fez, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, passando aquele momento tão difícil, aquela mulher, para ela mesma e para aqueles homens que estavam levando ela, o julgamento já tinha sido feito. O ponto final na vida dela, por eles, já tinha sido colocado. E eles disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Já erraram por aí. Por quê? Porque se foi flagrante adultério, por que não levou o homem também? Levaram só a mulher. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando a Jesus para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta,
Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem nenhum pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peque mais. Não que ele queira passar a mão por erro, por pecado, não é isso. Mas é a segunda chance de um arrependimento e que haja realmente uma oportunidade. O mundo está falando aí que depois dessa pandemia haverá um novo normal. E eu quero dizer a você que esse novo normal será bênção sem medida sobre a tua vida. Eu declaro um novo normal. O novo normal que não é o novo normal para Deus. É o novo normal para aquele que crê, para aquele que com fé e com perseverança vão passar por cima de todas essas dificuldades, sabendo que há um Deus que cuida de nós, um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, que era, que é e que há de ser. E a esse Deus que há de vir, ele vem para cuidar de cada um de nós. Vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora eu clamo: Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Espírito da segunda oportunidade, da segunda chance, que depois, Senhor, desse momento tão diferente, tão especial, que todos nós estamos passando, que haja o levantar do sol da justiça, o próprio Senhor Jesus Cristo, abençoando a cada um dos meus irmãos. Eu os abençoo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Dá um amém aí, toma posse. Amém, e amém, e amém. Fiquem com Deus.